Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do EuroRestart. Esse aqui é um projeto para conectar pessoas e soluções. Eu sou a Patrícia Donato, sou uma das idealizadoras do projeto e hoje a gente veio fazer uma entrevista sobre um assunto que eu amo de paixão, que é uma solução financeira complementar ao trabalho que eu faço. E eu tenho aqui para entrevistar hoje meu amigo e parceiro, Paulo Molina. Tudo bem, Paulo? Olá, Patrícia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de trazer em pauta, né, esse assunto que realmente, de fato, é muito interessante e muito importante. Exato. Então, antes da gente começar o tema, vamos apresentar o Paulo. Estou com a minha colinha aqui porque o Paulo tem um currículo, uma experiência profissional muito importante de se trazer para mostrar até onde ele chegou. E o Paulo é brasileiro, mora em Campinas, aqui na mesma cidade que eu, em São Paulo. É casado com a Thalita, tem uma filhinha linda que é a Bela. E o Paulo começou a trajetória dele depois de se formar em administração, através também do MBA em Gestão de Negócios Internacionais, lá na Pirelli. Então, ele começou uma trajetória na Pirelli, depois ele passou pela AB InBev, morou em Londrina por mais ou menos 7 anos e atuou como representante comercial no agronegócio. Tem algumas experiências internacionais também, né, Paulo? Depois você conta para a gente. Depois ele foi gestor comercial da Nortene Plásticos e, nos tempos atuais, chegando aos dias de hoje, foi convidado a ser Life Planner na Prudential, que é uma empresa que eu conheço há bastante tempo, já tive contatos antes de me tornar cliente, mas que nos conectou. Então, quando o Paulo chegou a esse trabalho, através de uma rede mundial de network, nós nos conhecemos e hoje somos parceiros de negócios e temos trilhado caminhos juntos para levar essas soluções para as pessoas. Mas antes de entrar ainda no que eu vou contar para vocês aqui das soluções que o Paulo tem, eu queria que você nos dissesse, Paulo, o que te trouxe a trabalhar com essas soluções? Por que você está fazendo isso hoje? Patrícia, eu, de fato, nunca me imaginei, né, trabalhando nesse segmento, até porque o caminho, a carreira que eu estava criando era muito voltada para a indústria, né? Eu comecei lá atrás, dentro da Pirelli, cuidando de operação, de fluxo, de produção e tudo mais. Acabei entrando dentro do agronegócio, mas também muito voltado à produção, né? Então, indústria de usinas de açúcar e álcool, que aqui no Brasil é um segmento extremamente forte, né? Mas eu conheci a Prudential no meio do caminho, eu não conhecia esse segmento, nunca tive acesso a esse tipo de segmento, nunca tive visão para esse lado, mas a partir do momento que eu conheci, entendi do que se tratava, para mim fez total sentido, né? Porque, de fato, é uma solução onde a gente leva para as pessoas algo muito bom, muito importante. E quando a coisa faz sentido, a gente consegue fluir, né? Para mim fez sentido, né? E a partir do momento que me apareceu a oportunidade de levar isso para as famílias, para as pessoas, eu me senti muito atraído por isso. Então, assim, quando juntou, né? Eu falo que tem alguns pilares, principalmente nessa área, quando a gente vai oferecer algo para as pessoas, né? Você precisa ter um bom produto, né? Eu particularmente não consigo trabalhar com algo que eu não acredito, né? Uhum. Não é sustentável. Então, desde o primórdio, eu sempre trabalhei com algo que eu acredito, então um bom produto, uma boa empresa, e aí a gente vai, né? Daí a gente mostra o nosso trabalho que é pautado em tudo isso, né? Sim, sim. Bom, então nós vamos falar hoje de seguros resgatáveis, seguro vitalício. Por quê? Normalmente, ao longo da vida, eu acho que a maioria das famílias ou das pessoas pensam em proteger os bens materiais, não é? E às vezes o foco é tão grande no ter, que as pessoas esquecem de ser. E quem a gente quer ser? A gente quer ser pai e mãe presentes, a gente quer ser um bom profissional, a gente quer ter a saúde para longevidade, não é? Então, às vezes, a gente deixa muito de lado aquilo que é mais importante, que é a nossa saúde, os nossos recursos, como provedores mesmo, né? No caso de uma família. Então, nós vamos falar de seguros aqui com o Paulo, mas seguros bem específicos e que ele vai trazer um cenário de quem precisa, quem não pode adquirir, ou enfim, para quem são essas soluções. Então, vamos começar perguntando para o Paulo, como funciona, Paulo, um seguro de vida vitalício ou resgatável?
Perfeito, Patrícia. Então é o seguinte, né? Acho que a base de tudo, da informação mais importante que a gente precisa entender aqui é para que serve um seguro de vida, né? E eu demorei para entender isso, mas hoje para mim é muito claro e eu não consigo pôr na cabeça alguém que não tenha, né? Uhum. Porque para mim é muito prático e simples. Tá. É o seguinte, né? A gente passa uma vida, é o que você falou, a gente passa uma vida buscando na questão financeira, né? A gente começa a trabalhar, a gente começa a galgar um padrão de vida bacana, né? Todo mundo Uhum. gosta de conseguir pagar as contas e ter um pouquinho a mais para fazer algo a mais, um lazer, uma regalia que você possa proporcionar para você mesmo, para sua família. A gente busca criar reservas financeiras, que isso é importante, né, para uma Uhum. emergência e também lá para o nosso futuro, a partir do momento que a gente deixa de trabalhar para poder curtir lá a nossa terceira Sim. idade, a gente tem que ter um bom É. recurso guardado para poder ter tranquilidade financeira e também a gente procura adquirir patrimônios. Só que só isso não é o suficiente. Uhum. Por quê? A vida está aí e pode acontecer situações inusitadas, né? Como diz Sim. o povo, né? Basta estar vivo. É, Então é. é nisso que E, a ou- gente e trabalha. outra coisa, Paulo, eu acho que muita gente não percebe que as coisas acabam, a finitude, né? É um tema muito trabalhado hoje, porque as pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Só que, por outro lado, a gente quer viver muito. E aí, como é que faz? Como é que equilibra essa balança, né? Exatamente, Patrícia, você tocou um ponto muito bom, porque é a questão da longevidade, né? Uhum. Então, assim, cada vez mais nós estamos vivendo mais. Então, assim, e a gente para de trabalhar um momento que o corpo está cansado, nós estamos cansados, a Uhum. gente quer aproveitar também. Então, assim, como que eu vou viver dali para frente, né? Por quanto tempo? Com que É, qualidade de vida? sim. Só que é o seguinte, o meu assunto é gestão de risco. Uhum. Não é um assunto legal, confortável da gente ficar pensando, ninguém acorda pensando em fazer um seguro de vida, mas a gente não pode negligenciar esse aspecto porque Perfeito. basta estar vivo, né? Eu Uhum. chamo de preocupações universais. Todo mundo, em algum momento, acaba tendo esse tipo de preocupação. Quais são as preocupações universais? A gente pode sofrer um acidente e ficar inválido, Sim. ou parcialmente ou permanentemente, né? Isso é uma Uhum. situação que pode acontecer e, nesse caso, a gente ainda continua vivo e a gente não consegue mais gerar a renda que a gente precisa. Prover. Pelo contrário, o nosso custo até aumenta, né? E qual que é a reserva que a gente tem? E Uhum. daí e isso faz com que impacte diretamente naqueles 3 pilares financeiros que eu falei, no padrão de vida, na reserva financeira, no patrimônio, que tem a questão da afinidade, né? Sim. Independente de quanto eu já construí, diante de uma situação como essa, ele vai começar a se dissolver e uma hora Sim. ele vai acabar. E Uhum. aí, né? É. Outro ponto, eu ser diagnosticado com uma doença grave, um câncer, eu tenho um AVC, continuar vivo e É. debilitado, eu tenho um infarto, qualquer situação, né? E cada vez mais isso está acontecendo, principalmente com jovens, né? Então, Uhum. assim, não tem Uhum. idade. Sim, sim. E o último ponto, né, que pode acontecer também é uma morte precoce. E Sim. isso também impacta muito a estrutura que nós temos ao nosso redor, né? Principalmente família, pessoas que dependem financeiramente de nós. Então, qual que é o ponto inicial? Entender que vamos galgar todos esses pilares financeiros, mas vamos criar por cima deles um guarda-chuva protetivo, que é o Uhum. seguro de vida. Sim. Diante de uma situação inusitada, a gente tem acesso a um dinheiro mais rápido, né? A alavancagem financeira mais rápida, mais líquida que a gente pode ter acesso, que é uma indenização de um seguro. Então, Sim. se acontecer algo nesse âmbito que a gente não espera, a gente tem acesso a um dinheiro imediato e rápido, sem que impacte na estrutura que a gente demorou anos para construir e com um suor na É. testa, né? Sim, sim. Então, não é inteligente, Patrícia, a gente negligenciar esse tipo de assunto.
Qual que é o objetivo? Vamos proteger essa estrutura financeira. A gente rala muito para construir ela, demora tempo, é caro, né? A gente investe em educação, trabalho, tempo, né? Vamos proteger. Se nada acontecer, é ótimo, mas pelo menos está lá. Agora, se acontecer... Você vai contar para a gente depois como são as vantagens disso. Mas eu queria começar pelos diferenciais, porque assim, eu trabalho na área financeira há mais de 20 anos, e tudo que a gente ouvia, e eu sou uma defensora de desbancarizar muitos produtos, né? Muito que a gente ouvia sobre seguro é o seguro, vamos, não brincando, mas vamos descontrair, é o seguro de morte, não é um seguro de vida. Não é? Então, conta para a gente os diferenciais do seu produto em relação ao que existe no mercado e também ao potencial de uso mesmo, né? Aquilo que faz diferença para a gente. Perfeito, Patrícia. Então, o que acontece, né? Esses diferenciais é o que me abriram os olhos para essa visão securitária, né? Como a maior parte das pessoas, principalmente aqui no modelo que existe aqui no Brasil, as pessoas não têm essa visão securitária porque o modelo que existe, ele é muito leonino, é um contrato muito leonino, né? Então, o que acontece? Não é algo interessante, mas essas características me abriram os olhos e me fez falar, Paulo, você tem que levar isso para as pessoas, elas têm que conhecer que existe essa opção e que elas não podem negligenciar, sabendo que existe algo muito bom, muito benéfico. Quais são essas características? Você falou lá no começo, principalmente, é um seguro vitalício. O que significa ter um seguro vitalício? Enquanto eu estou pagando, ele está lá. Não. Na verdade, é o seguinte, vamos fazer um paralelo. O que existe hoje um produto convencional? Eu contrato, não existe muita burocracia de contratação, né? A gente vai, contrata, faz, e ele é renovado todos os anos. Todos os anos, esse seguro ele tem uma renovação. Normalmente, ela é uma renovação automática, onde as pessoas acham que ele é contínuo, mas não é. Ele tem um prazo de começo, um prazo de encerramento. Você decide, né, quando você adquire. Muito bom. Exatamente. A partir da emissão da pólice, ele tem um ano de vigência e no ano seguinte ele vai renovando de forma automática, né? Mas ele tem um ano. Então, na renovação, aquele seguro ele fica um pouco mais caro por reajuste de inflação, tudo bem, isso aí é normal, né? Os produtos têm que ser atualizados financeiramente, mas ele também fica mais caro por idade. E aí você vai pagando por uma vida inteira. Só que isso existe também um outro ponto que não está escrito, mas existe uma idade de saída de um seguro de vida, tá? Ou seja, quando a gente está lá mais velhinho, né, o nosso risco é muito alto. Então, normalmente, a seguradora ela encerra, ela não renova a partir de um dado momento, tá? E achei interessante também que quando eu contratei, tem o lance de que congela a minha idade, quer dizer, na contratação, né? Perfeito. Então, assim, eu estou fazendo um paralelo, mas eu vou te contar primeiro do convencional para você entender aonde está o diferencial do meu, né? Um outro ponto muito importante, Patrícia, é o seguinte: nas condições gerais, que ninguém lê, né? E também ninguém fala, está escrito o seguinte: diante de um agravo de um risco, ou seja, qualquer situação que mudou o meu risco, eu, como cliente, tenho a obrigação de comunicar à seguradora. Por quê? Ela me aceitou, ela aceitou o meu risco diante de uma condição. Se essa condição mudou, ela tem que saber. Ela está assumindo o meu risco. Tá? Então, se eu não levar essa informação para a seguradora, ela entende isso como uma omissão. E quando acontece um sinistro, o que é o sinistro? Quando acontece, de fato, alguma coisa, ou uma invalidez, ou uma doença, ou uma morte, a seguradora ela vai investigar a causa, vai ver o que aconteceu e ela pode descobrir que você teve um agravo de risco desde a contratação, lá da primeira contratação, que você não comunicou um agravo de risco. E é qualquer tipo de agravo de risco. Eu posso me tornar hipertenso. Besteira, tomo um remedinho lá, minha pressão fica controlada, mas mudou meu status. Eu não comuniquei. Ela entende isso como uma omissão de má fé. Ela usa uma cláusula da lei, o artigo 769 do Código Civil Brasileiro,
para não pagar a indenização. E aí que entra muito problema, muita dor de cabeça para muitas famílias. Eu estou cansado de escutar histórias que as pessoas tiveram dificuldade de receber indenização. No pior momento da vida delas, elas têm que ir entrar na justiça e no final ganham. Quando mais precisam, né? Exatamente. Então, tem tudo isso. E aí tem um outro porém. Se eu sei dessa questão e eu comunico a seguradora, tem dois caminhos. Ou a seguradora fala, Patrícia, eu entendi seu novo risco, porém, agora vai ficar mais caro o seu seguro, porque seu risco aumentou e tudo mais. Só que ela pode falar, Patrícia, agora seu risco está muito alto, eu não consigo mais assumir. Na renovação, eu não renovo. E aí você fica na mão no momento mais importante. Por quê? Isso é uma característica de um seguro bilateral. Tá? Okay. Então, a gente entendeu esses pontos, agora eu vou trazer para o meu. Tá? Como que funciona? O meu contrato ele é unilateral. O que acontece? A seguradora ela é extremamente exigente e rígida no ponto de vista de assumir o risco, porque o nosso contrato ele é unilateral, só o cliente tem o poder de quebrar de querer quebrar esse contrato. Então, você imagina você assumir um contrato de maneira vitalícia. Sim. E que a decisão é sua. É sua. Então, o que acontece? Ela inverte o papel, ela faz com que a contratação seja extremamente muito bem analisada em questão de estatística, probabilidade, né? Que esse é o principal recurso da seguradora, é ver o futuro. Sim. Então, ele quer entender, Patrícia, deixa eu entender hoje como que é a Patrícia, a saúde da Patrícia, o seu histórico de saúde, o histórico de saúde dos seus parentes diretos, pai, mãe, irmãos, para ver se não tem nada hereditário, nada genético. Uma vez que eu entendi e eu consigo assumir, aí sim se emite uma apólice. Sim. E aquilo que você falou, você é congelada dentro da seguradora, né? Isso é uma expressão, mas você de fato é congelada porque você vai ter a mesma idade de contratação para o resto da vida, né? Você lá aos 30, 40, 50, você vai ser congelada naquela idade, naquele risco, e dali para frente o seu seguro ele só vai ser reajustado pela inflação. Ele não vai ter reajuste por idade, então não tem aquela questão de chegar lá na frente, esse seguro está extremamente caro, né? Que nem você acontece também pagar. Com muitos seguros de saúde, né? Ainda aqui, principalmente aqui no nosso país, né? Exatamente. E o seu risco também foi congelado, porque ela já assumiu o seu risco. Então, você não tem essa questão de ter que comunicar um agravo de risco. E isso faz o quê? Lá na frente, o resultado é que o pagamento da indenização, diante de uma situação, uma fatalidade, né? Um sinistro, seja um pagamento extremamente rápido, porque a seguradora já assumiu, já congelou o seu risco. Então, não tem muito o que conversar. Auditar. Aconteceu, papelado, entrou, pagou. Então, esse é o conceito do seguro vitalício. A outra característica muito interessante que faz parte desse pacote, tá? E a gente está falando da questão do resgatável. Tá? O que significa isso? Eu vou só abrir um parênteses, tá? Essa cobertura, que ela se chama Vida Inteira, que tem essa característica do vitalício, ela tem mais uma característica. Eu não trabalho com produto de prateleira, tá? Eu trabalho com um produto personalizado, porque nós entendemos que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma estrutura familiar, cada pessoa tem uma estrutura financeira. Então, não adianta eu pegar um produto que cabe para o Paulo e levar para a Patrícia, porque talvez aquele produto não vai se encaixar para a Patrícia. Sim. E o da Patrícia não encaixa para o Paulo, né? Então, a gente fala que não existe planejamento igual dentro da nossa empresa. A gente tem mais de 80 milhões de clientes no mundo todo. Sim. E cada planejamento é individual. Isso faz com que é o seguinte, esse produto Vida Inteira, que é o vitalício, dentro do planejamento personalizado, ele tem um prazo que a gente determina para pagamento. O que significa isso? Eu me sinto confortável de pagar por 10 anos, por 5, por 15, por 20. Então, a gente faz esse planejamento,
pelo prazo determinado e você quita a sua apólice de seguro. Sim. É E fantástico. aí não aconteceu nenhuma daquelas fatalidades que você já citou, e aí é que ele se torna um produto potencialmente resgatável. Exatamente. Mas no momento que você para de pagar, aí vem a primeira opção. Você para de pagar e você pode ter um seguro para o resto da vida sem pagar mais nada. Quitado, olha. E aí vem a segunda opção, que é o resgatável. O que é o resgatável? Aquilo que você investe em segurança, em gestão de risco, que a gente já entendeu que é muito importante para proteger a nossa estrutura financeira, familiar e tudo mais. Sim. Aquele dinheiro é acumulado, tem uma taxa de atualização monetária, o seu dinheiro não perde valor ao longo do tempo, ele vai sendo acumulado. Sim. Lá na frente, a primeira opção é: não aconteceu nada, eu quitei minha apólice. Quero manter segurada. Posso manter essa indenização vigente de maneira vitalícia. Ou não. Já cumpri minha missão, meus filhos estão criados, não tem mais ninguém que depende de mim. Está lá um dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso resgatar ele, posso abrir mão do meu seguro e pegar esse dinheiro de volta para mim. E aí eu posso usar ele para o que eu quiser, né? Sim. E aí a gente pode conversar disso mais adiante, a gente pode criar cenários para esse dinheiro. Eu posso usar como um complemento de aposentadoria, eu posso usar para realizar um sonho, né? Lá na frente eu já vou estar aposentado, dar uma volta ao mundo, né? Exato, exatamente. Enfim. E assim, trazendo tudo isso, Paulo, assim, na estrutura do seguro, eu queria que você nos dissesse para quem que é esse seguro, quem são as pessoas, porque a gente está tentando desmistificar muito do que a gente viu no mercado, né? E eu sou sincera, eu sou cliente da Prudential há mais ou menos 4 anos, porém eu conheço a Prudential há mais de 10 anos, através dos caminhos profissionais que eu tive. Eu trabalhei com alguns profissionais da área da saúde, então eu vi as pessoas tendo a Prudential, o seguro resgatável. E quando chegou a minha vez, eu pensava assim, mas isso é só para quem tem muito dinheiro. Olha, eu tinha uma visão de que não era para qualquer pessoa. E a gente sabe que não é mesmo, mas não pela questão financeira ou monetária. Então, eu queria que você me dissesse assim, quais são as necessidades, quem são as pessoas que precisam disso, qual é o tipo, né, de profissional, enfim, de família que precisa disso. Perfeito, Patrícia. Acontece o seguinte, muitas pessoas têm essa impressão, né? Fala, nossa, eu acho que isso aí não é para mim, mas é um equívoco, né? Na verdade, é sim, né? A gente não pode negligenciar esse tipo de assunto. Sim. E dentro do cenário securitário é uma ótima opção, tá? Diante do que a gente já conversou. Pelo fato de ser um produto personalizado, eu falo que aqui valor não é o que é discutível, né? Porque a gente encaixa. Ele é muito feito para a necessidade da pessoa. Então, se a pessoa ganha 1.000, se ela ganha 5.000, se ela ganha 10.000, se ela ganha 100.000, se ela ganha 1 milhão, independente desse produto, ela vai se moldar à necessidade dela, né? Obviamente que vai ser proporcional à sua renda, à sua estrutura financeira, né? Quem tem menos não precisa de tanto capital securitário. Quem tem mais precisa de mais. Então, isso é moldável. Agora, o que não é discutível é abrir mão dessa segurança. Porque o impacto de não ter um seguro e acontecer uma fatalidade, o impacto disso na nossa vida financeira e na nossa estrutura que nos cerca, familiar principalmente, é muito grande. Então, assim, todas as pessoas, Patrícia, todas as pessoas precisam de um produto como esse, tá? Mas, assim, obviamente, tem pessoas que precisam mais, né? Então, assim, uma pessoa que é pilar financeira na estrutura dela, que ela tem dependentes financeiros, profissionais autônomos, liberais, que dependem do trabalho deles para gerar renda, né? Aquilo que você falou, a gente tem uma impressão de que seguro de vida deveria se chamar seguro de morte. Não, aqui na nossa companhia, a gente tem muito a visão que o seguro de vida é principalmente em vida, né? Então, a gente tem muita proteção para fatalidades que eu ainda continuo vivo e ainda eu tenho acesso a essa indenização para que eu não sofra financeiramente, né?
Ô, Eu Paulo, bato muito nessa questão. me permita fazer um parênteses só para te mostrar o caminho dessas pessoas que precisam, porque a gente tem uma questão cultural também. E aí eu não sei, na educação financeira isso chega para mim de diversas formas, mas, por exemplo, dizem que da natureza humana que a mulher é mais de proteger e o homem é mais de desbravar, certo? Quando o meu filho mais velho tinha 19 anos, eu fui fazer uma previdência privada para ele. Por quê? Vou proteger meu filho. Só que Exato. eu estou falando que eu acho isso distorcido culturalmente, porque hoje eu entendo que não adianta eu proteger o meu filho com um produto que talvez ele possa usar ou resgatar daqui 30 anos, se eu que estou ainda provendo, no caso dele, que estava ainda em idade universitária e necessitando dos meus recursos, aí quando eu cheguei, eu estava no banco, né? E aí eu fiz a previdência dele e o gerente falou assim, e para a senhora não vai nada? Primeiro que já me chamou de senhora, já fiquei desconfortável. Ele falou assim, para a senhora não vai nada? E aí ele começou a fazer conta. Ele falou, faltam tantos anos para a senhora ter 60 anos. Aquilo foi um choque de todos os lados, né? Primeiro que assim, eu pensei, poxa, eu estou protegendo ele, mas eu não estou protegida, sendo que eu que estou construindo uma segurança financeira, eu que já estou em idade adulta, né? E a outra, o quanto estava perto de 60. Então, aquela questão que a gente falou de não enxergar a finitude das coisas, que a idade ativa, o trabalho e tudo mais. Então, talvez isso também seja importante você salientar. A gente vai falar, claro, que são os provedores, mas que se a gente não estiver com os nossos recursos seguros, como essas pessoas vão ter também a segurança, né? E que outra, a gente pode ter situações provisórias, como você falou. Por exemplo, um profissional da área da saúde, ele pode ter um problema, um dentista pode ter um problema na mão provisório, ele vai voltar a trabalhar, não é? Ele não vai ficar inválido, mas esses períodos, imagina o estresse de não prover um dinheiro. E o exemplo foi também a pandemia, né? Que nos tirou totalmente da zona de conforto. Então, me traga aí, pessoas que precisam desse tipo de seguro. Vamos colocar já situações de vida para as pessoas saberem, se identificarem. Pode ser? Com certeza. Não, é isso aí mesmo, Patrícia. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar na gente, né? Eu falo que é o amor próprio, tá? Uhum. Então a gente tem que pensar nessa situação. Por isso que esse produto ele cabe também para pessoas solteiras, sem filhos e tudo mais. Outro ponto é que assim um seguro de vida ele é pautado no quê? Risco. Quando que você tem menos risco? Quando você é mais jovem, né? Uhum. Então um seguro, para você contratar um seguro quando você tem menos idade, ele é muito mais barato. Então, como a gente está falando de um produto que ele tem um prazo de pagamento, ele é vitalício e tudo mais, o mais assertivo que você pode ser é contratar isso o quanto antes. Sim. Ah, mas minha vida vai mudar, hoje eu não tenho renda, tudo mais. Tudo bem, contrata um segurinho menor hoje e a gente vai fazendo alteração nesse planejamento. Uhum. Isso que é o mais bonito desse trabalho, Patrícia. Ele é moldável, inclusive, ao longo do tempo. Uhum. Eu não preciso fazer hoje um planejamento pensando como que eu vou estar daqui 10 anos, 15 anos. Né? Uma pessoa que está no começo de uma carreira, obviamente, ela está ganhando menos do que daqui 10 anos, 15 anos. É o que a gente busca, né? A ascensão profissional, né? Uhum. financeira. Então, hoje eu consigo pagar tanto. Beleza, se protege. Amanhã nasceu filho, casei, minha estrutura aumentou, aumenta o capital segurado. Mas começa. Uhum. Porque o quanto antes, mais saúde você tem, e esse é um ponto que é pautado aqui dentro, saúde. A pessoa pode ter dificuldade em pagar, se esforçar para pagar. Mas se ela não tiver saúde, infelizmente, a gente não consegue levar essa proteção. Uhum. Então, assim, começa o quanto antes, pela característica acumulativa, você não vai perder esse dinheiro. Então, ao mesmo tempo que você está pagando aqui, você está acumulando e está fazendo imediatamente uma alavancagem financeira, que é o que eu falo. E como é um produto de contrato unilateral, você está adquirindo um patrimônio. Uhum. É um patrimônio. Exato. Né?
Então, A pessoa ela tem que também pensar assim, que é um tipo de patrimônio que vem com um bônus, que é o fato de corrigir, de ser resgatável, né? Há vários tipos de exatamente. investimento. Esse é com foco no pilar de base, saúde e segurança, não é? E o financeiro também. E o perfil dessas pessoas que contratam, quem são os profissionais, quem são os mais corriqueiros, que são os nossos clientes em comum? Sim, profissionais liberais, autônomos, médicos, Uhum, empresários, advogados, o pessoal que é CLT, né? O que é CLT? As pessoas que trabalham com a carteira registrada, né? uhum, Normalmente eles têm um seguro em grupo da empresa, porém o que eu falo, aquele seguro não é deles. é. Hoje eles têm saúde e eles têm pouca idade, eles têm um seguro da empresa. Ele vai lá trabalhar 5, 10, 15 anos naquela empresa, em algum momento ele vai sair, Isso. né? Ou sair com ele, ou ele vai sair, e aí ele vai deixar de ter aquele seguro. Será que ele Uhum. vai ter saúde ainda para contratar um novo seguro? Então, independente do que a empresa proporciona, que é bacana, é bom, mas ele tem que fazer um pessoal, tá? Sim, sim. Porque é o patrimônio que ele está É. adquirindo. Então, esse tipo de profissional, né? E Uhum. principalmente eu acho que assim, o que eu vejo até causa própria é família, né? A gente E tem filhos. todos esses recursos de acumulativo, é um atrativo esse produto de Uhum. fato, mas eu acho que o que tange esse produto é o amor ao próximo, né? Eu Sim, sim. falo que eu acho que isso aqui é a maior demonstração de amor que você pode dar, né? Porque é uma Uhum. preocupação que você tem com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, ou com quem está ao seu redor, mãe, Sim. irmãos, e eu acho que é isso, tá, É. Patrícia? Eu Eu já acho tive que um cliente amigo que ele falou assim, que depois que ele fez, a filhinha dele tem 2 aninhos, 2 anos e meio. Depois que ele fez o seguro resgatável, ele começou a dormir melhor. Sabe aquela sensação de não dever cumprido, mas tipo, eu tomei uma decisão importante, sabe? Se sentiu bem. Ele falou que ele nunca tinha, acho que deixou um pouquinho de lado a preocupação, né? E pensou assim, fiz uma boa escolha, né? Então, isso eu acho interessante. E aí, para a gente já chegar aqui para os finalmente, eu quero que você me conte também um case de sucesso, mas eu queria lembrar as pessoas o seguinte, talvez até deixar um ponto de reflexão. Olhe para os produtos que você já tem, porque assim, a gente não precisa descartar alguns, que nem você deu o exemplo das reservas financeiras, às vezes, com quem trabalha em multinacional. Já vi muita gente que também recebe complemento de previdência e etc. Mas também já vi problemas do outro lado. Eu já fui convidada a fazer um encontro com uma associação de aposentados que estava sendo deixado de lado o recurso que a vida inteira eles tinham feito um aporte, entende? Então, assim, esse olhar de o que eu tenho, o que está me segurando hoje, porque que nem eu não abro mão, por exemplo, do seguro dos bens materiais, não abro mão do meu seguro de saúde, porque eu quero ser bem atendida se eu precisar. Mas aí vem o seguro de vida resgatável complementar, se eu não puder produzir minha renda, né, por motivo de estar, como a gente falou, momentaneamente hospitalizado, alguma coisa assim. Então, para quem que não pode adquirir esse produto? Além do convite que eu estou fazendo para as pessoas para conhecerem melhor, quem que não pode ter? é, as restrições que a gente tem aqui é principalmente voltado à saúde, né? Então, se eu já tive um histórico de alguma coisa grave, né? Se eu já Uhum, tive um câncer, se eu já tive um AVC, obviamente que não é impossível, né? A gente tem que, se eu tenho interesse em ter um produto como esse, vamos sentar, vamos estudar, e quem vai dizer isso é a seguradora, né? tá. Existem profissionais extremamente capacitados e treinados para isso. Esse Uhum, departamento chama underwrite, né? É o tá. pessoal que analisa risco e faz Uhum, cálculos estatísticos e probabilísticos. Vamos juntar a documentação, histórico, mandar para a seguradora, né? E aí a gente tenta uma aprovação. Mas uhum, histórico de saúde é um fator que impossibilita, e idade, né? tá.
até 65 anos, normalmente, se consegue fazer um seguro de vida. Após 65 é muito difícil encontrar no mercado uma seguradora que faça. Nós, especificamente, temos uma faixa etária de 65 a 75, que a gente chama de idades especiais, que é possível fazer. Mas aí é um limite Todo um máximo. critério de avaliação da saúde, né? Perfeito. Exatamente, Tá bom. exatamente. Então, só complementando rapidinho, Patrícia, aquilo que você falou do seu amigo, eu acho que é o maior fator, né? É a tomada de decisão. É difícil tomar essa decisão, por incrível que pareça, né? As pessoas, elas tomam uma decisão muito rápida em comprar uma televisão no Black Friday, em trocar de carro, em comprar uma roupa. Mas adquirir um produto como esse, por incrível que pareça, é difícil. Por quê? A gente está falando de situações bem complicadas, né? Não é gostoso, não é legal a gente ficar pensando nisso, principalmente com a gente. Eu não gosto de imaginar que eu sofri um acidente e estou inválido numa cama. Mas, mais uma vez, não vamos negligenciar. Por isso que é interessante, o quanto antes que a gente tem saúde, tem idade, a gente pensa, faz e toma a decisão. Dali para frente, relaxa. Alívio, Tira esse peso e também das costas. não ficar Você já tomou a decisão. E também não ficar naquele falso engano, né, Paulo, de vou contratar um seguro ali de 15, 20 reais se eu morrer, que nem eu falei. Não é? A vida é muito mais que isso. E os imprevistos vão acontecer de alguma forma e você pode ser surpreendido. Então, eu acho que só primeiro se dá o direito de conhecer, sabe? Para poder avaliar, para poder decidir. E eu queria que você trouxesse desculpa, pode falar. Não, é o que eu falo, exatamente isso, pessoal. Não se inibam. Senta e conversa, entenda. Uma vez que você tem informação é a coisa mais valiosa que a gente pode ter, conhecimento. Entenda. Aí você tendo as cartas na mesa, tendo a informação, tendo o conhecimento, aí sim você toma a decisão. Se você quiser não fazer, mas sabendo o que você tem, o que você pode ter ali, tudo bem, pelo menos você sabe. E é um nível de consciência, né? Como você está falando. Exatamente. Você vai tomar uma decisão por livre e espontânea vontade. Bom, para a gente ilustrar aqui, eu queria que você trouxesse um case de sucesso recente, assim, contando para a gente o que você solucionou para a vida da pessoa, como ela chegou, quais são as barreiras que foram rompidas. Eu vou contar um case muito interessante, então, Patrícia. Sim. É o seguinte, tem um empresário de São Paulo, ele não é muito próximo meu, mas em um dado momento eu conheci ele, inclusive foi um momento de lazer. Eu estava na praia e por causa das nossas filhas serem crianças ali, elas começaram a brincar e aquela coisa, né? Você começa a conversar com o pai da filha da menina e tudo mais, e a gente acabou trocando telefone e tudo mais. E aí depois disso, eu falei, pô, eu deveria conversar com ele, ver se ele tem algum planejamento desse tipo, né? Porque, pô, o cara é empresário, tem uma filhinha pequena, como eu tenho, uma idade bem parecida. Liguei para ele. Falei, ô, Ismael, eu queria te apresentar meu trabalho e tudo mais, tal. Falei para ele que era sobre seguro de vida. Ele falou, Paulão, cara, é o seguinte, te agradeço muito, mas eu não trabalho com esse tipo de produto aqui. No máximo, a gente faz seguro do carro, da frota da empresa. E olhe lá, né? Porque às vezes, quando a empresa tem muitos veículos, eles fazem umas contas aí que às vezes nem vale a pena fazer seguro do carro. Né? Mas, enfim. Eu falei, nossa, mas, cara, você conhece esse tipo de produto? Como que eu posso te ajudar? Ele falou, não. Mas vou te escutar. Vem aqui. Peguei meu carro, saí aqui de Campinas, fui lá na casa dele, em São Paulo. Comecei a explicar. Ele começou a parar para pensar. No final, Patrícia, ele é o meu maior cliente, né? É o cara que tem a maior apólice dentro da minha carteira de clientes, porque ele entendeu, né? Ele entendeu o quanto aquilo pode ser benéfico, né? Sim. Que ele não está perdendo dinheiro, né? Que é a sensação, né? Estou pondo dinheiro num lugar que eu vou perder. Não é, entendeu? É além do benefício que está trazendo.
E eu vou emendar rapidinho. Sim, Vou diga contar lá. um segundo case. Eu atendi um senhor de 60 e poucos anos. Ele trabalhava na parte de TI de um grande banco aqui do Brasil. Ele tinha esse seguro do banco há, sei lá, 25 anos. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, não, eu já tenho seguro, tá tudo certo. Posso ver o seguro que você tem? Pode. Ele me apresentou as coberturas e as condições gerais. E eu comecei a ler para ele o que ele tinha contratado. Ele não acreditava. Ele ficou branco. E ele trabalhava para a própria instituição. Ele falou, cara, não acredito que eu tenho contratado isso, eu não tenho segurança nenhuma. Eu falei, pois é, isso aqui é o que eu posso te oferecer, eu garanto que alguém vai ter acesso a essa indenização, ou você em vida, ou seus beneficiários, no caso de um falecimento. E ele migrou, né? Então, é um choque, acho que esses dois Paulo? Cases... E é um choque de realidade por isso, porque às vezes a gente acha que sabe, então se dá a oportunidade de ouvir é muito importante. Bom, exatamente. Eu vou para os finalmente aqui, vou deixar na descrição do vídeo todos os seus contatos, como as pessoas te encontram, mas se você quiser dizer para a gente o que você tem investido mais nas mídias sociais, onde as pessoas podem te acompanhar, fique à vontade, e aí a gente vai se despedindo. Não, bacana, Patrícia. Mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade, é um assunto muito importante, as pessoas têm que parar pelo menos uma vez na vida para pensar sobre isso, tomar uma decisão. Eu procuro, sim, estar divulgando esse trabalho nas mídias, até porque hoje é a melhor ferramenta que a gente tem para chegar nas pessoas e divulgar o nosso trabalho. Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? E o meu contato pessoal, assim, eu falo que o meu trabalho não tem hora, né? Porque eu preciso estar à disposição das pessoas. Minha profissão se chama Life Planner, né? Eu falo que a partir do momento que eu decidi ser um Life Planner, eu decidi estar do lado das pessoas e à disposição. Sim. Então, podem entrar em contato. Com soluções. Muito bom, Exatamente. Paulo. Obrigada, foi muito boa a nossa conversa, flui bastante. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos e a gente vai acompanhando aqui através do Eurorestart. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Deixe seu comentário, se esse conteúdo foi relevante para você. Curta, compartilhe nosso canal aqui com as pessoas que você ama e que você acha que seja relevante isso. E a gente se vê em breve. Muito obrigada. Tchau, Paulo. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.